Bom dia, amados, a paz de Jesus. Nessa manhã eu quero falar com vocês sobre uma história que nós conhecemos, alguns conhecem, eu acho que a maioria, né? Se não, eu faço até o convite para você procurar saber um pouco mais. Eu quero falar com você a história de José dos Sonhos, eu vou falar bem breve, porque é uma história longa, né? Esse rapaz que desde muito jovem ele foi tratado de uma forma injusta pelos seus irmãos porque tinham inveja dele, né? O seu pai demonstrava uma afeição a mais por ele e os irmãos não se sentiam queridos. E por essa razão colocaram esse rapaz para ser vendido. E o pai achou que ele havia morrido. E esse menino, ao chegar lá no lugar onde ele foi vendido, ele estava sempre com a presença de Deus. O Senhor estava com ele todo o tempo. Então ele foi e conseguiu, né, com o tempo, conquistou, né, o coração das pessoas pelo seu jeito de ser, seu talento, e ele foi conseguindo alguns cargos, né, alguns benefícios, algumas posições, e chegou a se tornar o braço direito do faraó naquela época. Só que antes tem uma historinha por aí, né? Ele passou uns maus bocados, mas não vale a pena. Agora, assim, não tenho tempo, na verdade, para poder a gente entrar em detalhes profundos. Por isso eu convido você a visitar lá essa história. Mas a gente sabe que até ele chegar lá nesse estado de glória, digamos assim, ele passou por mais dificuldades, foi preso e outras coisas. E aí, quando ele já estava nesse estágio, assim, de glória, digamos assim, né, que estava ali ao lado do faraó, a esposa do faraó ficou encantada com ele, queria se relacionar com ele de qualquer jeito. E ele era um homem reto diante de Deus e ele não podia fazer isso. Até porque ele também, além de ser um homem reto diante de Deus, ele tinha confiança do faraó e ele era amigo dele, né? Então o respeito também reinava ali no coração de José. E a mulher ficou revoltadíssima porque ela se sentiu rejeitada e aí inventou que ele a tinha violentado sexualmente. Por causa disso ele foi jogado na prisão de novo. E lá na prisão ele teve a possibilidade de discernir sonhos, inclusive de um tempo onde o Egito iria passar a sua maior escassez de alimentação. E por meio desse sonho, dessa revelação desse sonho, ele foi de novo introduzido no palácio e ganhou a confiança do rei e um alto cargo. E ele ficou, era um sonho que vinha relatar sobre a fome que o Egito passaria. 7 anos de fome. E aí, nesse período de 7 anos de fome, ele coordenou para que se guardasse os mantimentos, os alimentos, para poder suprir. Enquanto a gente tem fartura, eu vou guardar para suprir, né, quando a gente não tiver mais esse alimento. E assim foi feito. E aí, no decorrer da história, a gente vai ver depois de tudo, o povo não tinha mais dinheiro para poder comprar, faltou em todo lugar, o Egito inteiro ficou sem comida. E aí quem é que veio lá no palácio pedir ajuda? Os irmãos dele, lá atrás. Aqueles mesmos irmãos que haviam jogado ele lá para vender. Só que eles não reconheceram, mas José reconheceu a eles. E a gente vê uma narrativa tão bonita, a gente até estudou há um tempo atrás, aí quando estava fazendo Gênesis, eu até chorei, porque é uma história muito bonita, de verdade. E no final eles se perdoaram e somente a família de José pôde ser ajudada porque José passou por tudo isso. Se José não tivesse passado por tudo isso, talvez todos tivessem perecido, porque foi por meio dele que o Egito conseguiu ter as provisões para também vender, para ajudar, foi por meio dele. Então, se não tivesse acontecido tudo isso na história dele, a própria família dele teria perecido na hora da necessidade. Então, o que eu tiro de lição para isso? Às vezes, quando a gente está passando na prova, na luta, a gente só consegue enxergar a dificuldade. Assim como aquele menino que depois se tornou um grande homem. Mas olha quantos anos, né? Que ele veio nessas oscilações de glórias e derrotas, glórias e derrotas. Na nossa vida é assim também. E de todo mal o Senhor tira um bem, né? E isso é uma grande verdade. E só por causa disso esse menino ele pôde trazer, né, alimento aonde não se tinha mais, porque o Senhor fez essa graça de trazer esse bem diante desse mal.
Então a gente percebe que quando a gente está na luta, na dificuldade, a gente só vê o desespero, mas talvez o Senhor quer fazer algo conosco a partir disso. O Senhor quer nos ensinar que talvez agora, hoje eu não vejo, mas lá na frente, assim como foi na vida de José, o Senhor vai me trazer a honra. E geralmente, né, como diz a Bíblia, muitas palavras, né, em muitos momentos, o Senhor vai te honrar acima dos seus inimigos. Não é assim a Bíblia? Muitas vezes fala isso. O Senhor vai te dar a glória acima daqueles que te feriram, que te fizeram mal. E aí a gente vê uma grande lição que José, ele nos ensina. Quem foi que fez mal a ele? Os irmãos, né? Então, talvez nessa hora que ele estava aqui por cima da carne seca, digamos assim, né? Ele poderia falar, não, vocês me venderam. É por causa de vocês que aconteceu tudo isso. Ele poderia se usar de um poder que ele conquistou para pisotear naqueles que feriram, né? Mas não, o Senhor o exaltou acima dos seus inimigos para que ele se abaixasse para ajudar. Isso é bonito de ver, que ele não teve orgulho, vaidade, soberba na hora que o Senhor o exaltou. Ele entendeu que a honra que o Senhor deu a ele não é uma honra própria, mas é uma honra para servir ao outro, independente que seja um outro que tenha te ferido, te machucado. Então isso é importante a gente aprender, que a gente passa o tempo da dor por um propósito, mas a glória também chega, e no dia que essa glória chegar, que eu não esteja aqui com meu nariz lá em cima, que eu não esteja com poder de superioridade, dizendo, né, tem até uma música que fala isso, né, que quem viu a gente na prova não ajudou, enfim, e a gente achar que realmente agora eu vou poder pisar em você, porque na hora que eu precisei você não estava lá para me ajudar. Então que a gente tenha um discernimento para poder a gente lidar com as situações. A humildade em primeiro lugar, porque quem nos dá e quem nos tira é Deus. E se o Senhor quer nos honrar, é porque Ele viu graça diante de nossos olhos e tem um propósito a honra de Deus na nossa vida também. Não é uma honra para que a gente pisoteie ninguém. Então que a gente aprenda com José a saber esperar o tempo da vitória. A ainda na dor continuar louvando o Senhor ainda que a gente não entenda. E no dia que a honra vier sobre a nossa vida, que a gente não use dessa honra para diminuir ninguém, ainda que seja aqueles que nos feriram. É um grande ensinamento. Somente aqueles movidos pelo Espírito Santo de Deus são capazes de saber lidar com esses sentimentos que José teve. E é interessante que a gente vê na Bíblia que fala que ele chorou. Que dói, né, gente? Não é fácil, não. Ele segurou o choro mais 500 vezes quando viu os irmãos. É por isso que eu falei que eu chorei, que eu sou chorona mesmo. Porque dói. Então não quer dizer que não é porque você tá ali que não vai mexer com seus sentimentos. Ele chorou porque sentiu saudade, sentiu ausente, sentiu tristeza, lembranças, tantas coisas na humanidade dele. Mas maior era aquilo que o Senhor fez por ele. E ele não podia se usar disso para pisar nos irmãos dele. Então que a gente possa aprender com ele. Eu convido você, dá uma passeada lá e vai conhecer um pouquinho a história de José, viu? Que ele tem muito a ensinar a mim e a você nesse dia. Um beijo grande, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, fique com Deus.